tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manidia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2022, né? Caderno azul, primeira aplicação. Só beber uma aguinha aqui. Desculpa, gente, bebam água, se hidratem, tá? Beleza. Vamos agora para a questão 46. Na questão 46, ela é bem interessante, ela dos sertões, né? Ela descreve o seguinte, olha só. Espera resignado o dia 13 daquele mês, porque em tal data, um Sansa, a voenga, lhe faculta sondar o futuro, interrogando a providência. É a experiência tradicional de Santa Luzia. No dia 12, ao anoitecer, expõe um relento em linha, 6 pedrinhas de sal que representam em ordem sucessiva, da esquerda para a direita, os 6 meses vindouros, de janeiro a junho. Ao alvorecer 13, observa-as se estão intactas. Pressagiam a seca. Se a primeira apenas se deliu, transmudada, o aljofar lípido é certa a chuva em janeiro. Se a segunda em fevereiro, se a maioria ou todas é inevitável, o inverno benfazejo. Essa experiência é belíssima. Beleza. A pergunta descreve pra gente o seguinte, ó, no experimento descrito, a relação com a paisagem e a religiosidade permite que o sertanejo seja o quê? Olha só, A, afeito à devoção a aceitar destinos sacralizados, B, acostumado à pobreza ao admitir acasos naturais, C, habituado ao solo, ao conhecer terrenos cultiváveis, D, íntimo à caatinga, ao interpretar condições ambientais, ou é próxima à vegetação, identificar espécies arbustivas. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né, amores? Por quê? O que acontece? A gente tem um texto claramente, olha só que interessante, sobre a questão, né, da religiosidade, sim, mas que tem a ver com o clima, né? Olha só, o próprio sertanejo, ó, espera resignado, dia 3 daquele mês, ou seja, pedrinhas de sal, janeiro, junho, alvorecer, enfim, ó, transmudada, lípido, ele conhece o clima, ele tá acostumado e ele coloca também, né, não só a questão da religiosidade, né, olha só, paisagens secas, enfim, que ele descreve assim, ó, futuro tradicional de Santa Luzia, né, de uma santa, experiência tradicional de Santa Luzia, pedrinhas de sal representam em ordens sucessivas a esquerda e a direita, enfim. O texto ele traz tudo isso com a questão da religiosidade, com o clima, com a região, né? E a pergunta, ela quer saber exatamente isso, ó, no experimento descrito, a relação com a paisagem e a religiosidade, tá? Então, a gente tem aqui a natureza, né? A questão da natureza, da vegetação, qual é a questão da religiosidade, né? Santa Luzia, enfim, as crenças. O que isso vai permitir? É o afeito, a devoção, aceitar destinos? Não, não é somente isso, né? É acostumado com a pobreza? Também não, né? É habituado com o solo? Também não. Nem próximo à vegetação. A gente tem, sim, o contato da vegetação, mas junto com a religiosidade. Então, tudo isso, olha só, paisagem e religiosidade, vegetação e religiosidade, tradição, cultura, enfim, a questão da cerca, clima, isso tudo faz com que o sertanejo o quê? Né? Permite que o sertanejo o quê? Seja o quê? Íntimo à caatinga ao interpretar condições ambientais. Como assim, né? Ele está interpretando ó, a questão da seca, ó, alvorecer, observe sintaxe das paisagens à seca, né? Se primeiro apenas delineou, transmutado, enfim, chuva em janeiro, inverno, tudo isso faz com que ele tenha uma ligação com o clima também, né? Principalmente íntimo à caatinga. Por quê? A caatinga, né, a questão do clima, né, interpretar também, principalmente, condições ambientais, ou seja, através da religiosidade, né, da prática, da cultura deles, isso faz com que eles possam também interpretar as condições ambientais, né, olha, vai chover, né, ó, dia de Santa Luzia, chuva em janeiro, 2º de fevereiro, isso tudo faz com que ele se aproxime mais do clima, se aproxime mais da vegetação. É a única alternativa que descreve sobre a caatinga, que é o clima próximo, específico daquele local,
social, né, que está ligado ao ambiente, né, interpretar, ó, isso é muito interessante essa palavra, interpretar o ambiente, condições ambientais, né, misturado, vinculado a essa questão da religiosidade, né, interessante, né, por esse motivo aí que vai ser a letra D a nossa resposta correta, beleza? Então tá, agora a gente vai para a questão 47, que é de uma filósofa muito especial, né, a Hannah Arendt, então assim, muito interessante, né? Então vamos lá, ela descreve o seguinte pra gente, ó. Sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam, só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular, isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser político, mas homens no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. É a condição humana, interessante, né? No trecho de Hannah Arendt, mostra a importância da linguagem no processo do quê? A. Entendimento da cultura. B. Aumento da criatividade. C. Percepção da individualidade. D. Melhoria da técnica ou E. Na construção da sociabilidade. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Querida Hannah Arendt, né? Ela tem muitas coisas interessantes. Por quê? O que acontece? No trecho, a filósofa, né, Hannah Arendt, mostra a importância da linguagem no processo do quê? Por que é a construção da sociabilidade? Olha, percebem que ela descreve, ó, sempre a relevância no discurso em jogo, a questão torna-se política por definição, né? Olha só, pois é, o discurso do homem político é o que os homens fazem, experiência, não, tá, sentido que pode ser discutido. Ó. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem que podem ser grandes relevância para o homem no singular, isto é, para o homem, que seja o que for, não é um ser político. Ela descreve muito, ó, mas homens no plural, né? Isto é, homens que vivem e se movem e agem neste mundo. Só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Ela descreve a questão do homem político, né? Não é entendimento da cultura, aumento da criatividade, individualidade também não, nem melhoria técnica, não é questão individual, né? Construção da sociabilidade, gente. Por que sociabilidade? Porque ela não descreve só para ele mesmo, né? Ó, só pode experimentar o significado das coisas por falar em ser inteligível entre si, consigo mesmo, mas ela também descreve a questão, ó, haverá talvez verdades que ficam além da linguagem que podem ser de grande relevância para o homem, no singular, isto é, para o homem que seja o que for, não é um ser político, mas homens no plural. Ou seja, né, o que ela quer dizer com isso? A questão social, né, no plural, a questão de interação com outros homens, né? Olha só, ela descreve a questão política dessa maneira, a sociabilidade, a interação, não é algo somente para si, né? Você poderia confundir com a C pela questão de individualidade, pela questão de entre si e consigo mesmos, mas não é, né? Aqui no caso é consigo mesmos. Também seria a questão que ela descreve em homens no plural, a questão social, a interação com outros homens, entenderam? Pegaram aí mais ou menos como seria o significado? Então, por esse motivo que vai ser a letra E, tá certo? Vai se tornar a questão social, a questão sociável, né? Os textos da Hannah Arendt são bem interessantes, né? Descreve muito essa questão da sociedade, né? O que torna rico, né? Muito interessante a questão. Essa socióloga, né? Pesquisei mais sobre ela, muito legal, muito bacana. O ideal dela, né? Ela tem várias frases bonitas, tem uma que eu até esqueci, depois eu vou colocar aqui. Deixa eu ler pra vocês. Nossa, ela tem muitas frases lindas, tá? Tem uma que eu achava bonita sobre a maldade do ser humano, que ela descrevia. Ai, gente. Nossa, eu amo as coisas da Hannah. Deixa eu ver aqui se eu acho. Gente, ela tem
Tanta frase bonita, né? Olha essa aqui, toda dor pode ser suportada. Se sobre ela puder contar uma história, pensar é perigoso, não pensar é mais ainda. Ela tem várias frases lindas, né? Muito interessantes. Muito bacana as histórias dela. Ó, se todos não ter consciência, não é acreditar. Gente, ela tem muitas frases bacanas, né? Essa também, né? Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Muito legal as frases dela, né? Depois vocês pesquisem um pouco sobre a vida dela, sobre a história de vida dela, sobre as frases, é muito interessante, né? Então vamos então para a questão 48, né? Ela escreve o seguinte, ó, eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo o jornal. Ele estava revoltado com o guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco e há certos brancos que transformam o preto em bode expiatório. Bode expiatório. Quem sabe esse guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata, o quarto de despejo, né? Esse livro também, gente, é bem interessante, tá? Tem muitas coisas, né, que ele descreve. Ó. Aí a pergunta descreve pra gente o seguinte, ó, o texto que guarda a grafia original da autora expõe uma característica da sociedade brasileira que é o quê? Olha só, A, racismo estrutural, B, desemprego latente, C, concentração de renda, D, exclusão informacional, ou é precariedade da educação? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar o vídeo. Bom, se vocês marcaram a letra A, é óbvio, né? Não tem nem o que dizer aqui, é claramente racismo estrutural, tá? Só pela questão, conversando com o preto que estava lendo o jornal, estava revoltado com o guarda civil que espancou, gente, claramente racismo estrutural, né? Uma questão de racismo, não tem nem o que dizer, o que falar aqui, né? Exatamente a questão, a gente vê claramente um racismo, né? Escancarado, né? No texto. Enfim, né? Infelizmente, é triste realidade, né? 49, vamos para a questão 49, ó. Evapotranspiração. A gente tem uma questão de geografia, ó, 40%, escoamento superficial 10%, infiltração, percolação, cobertura no solo, nananã, enfim, temos uma imagem aqui, né, ó. Cobertura natural do solo, aí a segunda, 10%, 20% da superfície impermeável. Aí a gente tem evapotranspiração, 38%, escoamento, 20%, infiltração superficial, 20%. Percolação profunda, 21%. Evapotranspiração de 35%, escoamento superficial, 30%, infiltração subperficial, 20%, percolação profunda, 15%, 35%, 50% da superfície impermeável, evapotranspiração, 30%, escoamento superficial, enfim. Temos aqui a imagenzinha. Ela quer saber a questão sobre a intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata o quê? Olha só, o A, nível altimétrico, B, ciclo hidrológico, C, padrão climático, D, tectonia das placas ou estruturação das rochas. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá? Vai se tratar do ciclo hidrológico, por quê? Claramente, a questão ela vai abordar em relação à impermeabilização do solo. O que é isso, né? Ó, superfície impermeável, impermeável, impermeável. Isso vai fazer, né, com que a infiltração, né, a evapotranspiração, perdão, que descreve nas imagens, vai ter aí, né, e também, né, um aumento do escoamento superficial, vai fazer aí a produção do espaço urbano, que ele não vai considerar aí uma dinâmica ambiental básica, que é o ciclo hidrológico. Ou seja, né, vai afetar exatamente essa questão do ciclo hidrológico, né, uma vez que você tem aí a questão da evapotranspiração, né, a produção desse espaço urbano aí não vai considerar essa dinâmica ambiental básica, né, que vai ser o ciclo hidrológico, que é principal, tá? Então, não tem a ver com o nível, padrão climático, tectonia, estrutura das rochas, não, nada a ver. Tá tudo a ver ligado ao ciclo hidrológico, tá? Você tem claramente aí representado nessas imagens e a questão também, né, muito importante, que vai abordar a relação entre a impermeabilização do solo, né, que é essa questão aqui, ó. Se você for analisar também, ó, superfície impermeável, isso é algo muito importante também. E tudo isso, né,
que essa produção do espaço urbano não vai considerar, está ligado aí a essa dinâmica ambiental que é básica, necessária, que seria o ciclo hidrológico, tá? Por isso aqui que a questão vai ser alternativa B, vai estar ligada ao ciclo hidrológico, tá? Não em relação às outras alternativas, e sim a questão do ciclo hidrológico, beleza? Você tem aí nas imagens aí já direcionando essa questão, tá bom? Beleza, então vamos para a questão 50, ó. Questão 50 descreve para a gente o seguinte: na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos doentes, eternos moribundos a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte? Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigem seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra da margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. Trem fantasma. Beleza, a questão descreve o seguinte pra gente, ó. No texto, há uma crítica ao modelo de ocupação do espaço amazônico pautado no que? A. Discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna. B. Incoerência entre maquinaria estrangeira e controle da floresta. C. Incompatibilidade entre o investimento estatal e proteção dos nativos. D. Competição entre farmacologia internacional e produtos da fitoterapia, ou é contradição entre desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores? Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Exatamente uma contradição, né? Não é discrepância em engenharia, incoerência em maquinaria, incompetitividade, competição, farmacologia, não. A gente tem uma contradição entre desenvolvimento nacional, entre aspas, né? Entre aspas, e a questão do respeito aos trabalhadores. Como assim? Por que não tem respeito aos trabalhadores, né? Se você for olhar, não só a questão do direito do trabalho, mas, ó, na construção de ferrovia Madeira-Mamoré, tá? O que dizer dos doentes, eternos moribundos a vagar entre delírios febris, corredores da morte, né? Hospital Candelária, túmulo, olha só, progresso científico, podia até colocar aqui entre aspas, né? A questão do progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali que suas instalações moderníssimas, que os médicos sanitários dirigiam o seu combate aos males tropicais, ok, né? Maiorias vítimas, contudo, permaneciam à sombra da margem do palco, cobaias sem consolos, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. Então, a gente tem uma contradição de progresso, né, de desenvolvimento nacional, e não existe respeito aos trabalhadores, né? Olha só, moribundos, doentes a vagar entre delírios febris, né? A gente tem uma contradição. Como você tem uma ideia de progresso se não existe respeito aos trabalhadores dessa ferrovia, né? Os doentes, enfim, que ajudaram nessa ferrovia também, ou enfim, que estão aí. É totalmente contraditório, né? É uma contradição mesmo, né? Perceberam que a única alternativa, ó, que destaca contradição é a letra E, né? Por esse motivo aqui, ó, a resposta correta é: como você pode ter um progresso, entre aspas, científico, se existem doentes, pessoas? Olha só, ele descreve preâmbulo da escuridão, né? É corredores da morte. Então, assim, pesado, né? Mas existe uma contradição. Como pode haver uma ideia de progresso se os próprios trabalhadores não são respeitados, né? É realmente contraditório isso, né? Por esse motivo aqui que vai ser a letra E, tá certo? Bom, essa questão também foi por interpretação, né? Interessante, interpretação de texto. Você teria que analisar o texto aqui, ó. Interessante. Bom, galerinha, vejo vocês aí nas próximas questões, tá bom? Bons estudos aí a todos.